Você sempre foi uma criança inteligente. Sempre. Mas aí você cresceu e agora é um adulto completamente perdido. O que está por trás disso? Por que isso acontece com a gente? Essa é a maldição dos inteligentes. Se você vive a maldição da criança inteligente, da criança esperta, daquele que sempre parecia estar um pouco à frente da maioria das outras crianças, mas agora isso tudo não se converteu em benefício para você falar, Thiago, eu jurava que quando eu era criança, eu fui crescendo, essa minha esperteza e inteligência ia me colocar na frente da maioria das pessoas, mas parece que me atrasou muito mais do que me ajudou. Pessoas que eram aparentemente menos inteligentes do que eu estão muito mais na frente do que eu. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão paralisado? Por que eu não consigo avançar? Eu quero falar com você sobre 8 pontos. Fiz até uma colinha aqui para eu não esquecer do que eu tenho que falar. Cara, eu separei isso aqui cuidadosamente porque eu sei que é exatamente o que aconteceu comigo, o processo que aconteceu comigo, para eu poder mudar isso e deixar de me sentir perdido. O primeiro ponto é que você era julgado especial por ser inteligente. Você não era muito elogiado? Caramba, esse moleque é inteligente, né? Ele fala bem. Olha, sabe, as coisas que você falava eram extraordinárias. Todo mundo se impressionava, falava, olha... E aí, você ficou com o rótulo de criança inteligente. Essa merda desse rótulo já começou a te matar por aí. Por exemplo, ó, quando a gente fala de rótulo, presta muita atenção. Você tá vendo aquela cadeira ali atrás? Aquela cadeira, depois você dá uma pesquisada aí. Bota no chat GPT, ele vai te ajudar. É uma cadeira original Sérgio Rodrigues. É uma cadeira assinada, é um conjunto, a banqueta e mais a cadeira. Pra você ter uma ideia, ela tem esse selo aqui, ó, que não dá pra, é complicado eu pegar lá, mas ó. Ela tem um selo exatamente igual a esse que tá embaixo dessa cadeira aqui, tá vendo aqui, ó? Esse selo indica que esse móvel foi fabricado em meados dos anos 70 e 80. Sérgio Rodrigues é um arquiteto já que morreu, extremamente famoso. É aquela cadeira ali atrás, pra você ter uma ideia, se for original como essa, e que tiver o selo ainda, esse selo raríssimo, ela vale de 65 a 85 mil reais e pode chegar a mais de 100 mil reais se você comprar num leilão. Mas, se você perder aquele selinho que eu mostrei desse banco aqui, que é o mesmo daquele lá, você basicamente perde o completo valor dessa cadeira. Então, você vai precisar, talvez, de um especialista para ver a veracidade desse imóvel, mas no fim das contas vai valer muito menos porque não tem esse selo. Mas entenda que nós, seres humanos, a gente não é móvel, a gente não é roupa, a gente é gente, nós somos pessoas. O nosso valor jamais pode estar pautado no que a gente é. E ser inteligente foi colocado uma espécie de selo. E qual foi a treta? O fato de todo mundo esperar que da sua boca sempre sairia a grande coisa, ou na sua vez seria a grande ideia, ou que você seria criança que agiria de forma superior às outras, foi criando essa responsabilidade em cima de você que desencadeou essas outras 7 coisas. A segunda coisa que acontece é que quem é inteligente não pode falhar. Ou seja, você... Nossa, fulano, você é tão inteligente. É sério mesmo que você está fazendo isso? Ah, não, eu não esperava isso de você. Nossa, é tão inteligente, né? E aí, você fala assim, pô, toda vez que eu erro, jogam na minha cara que eu sou inteligente, logo o inteligente não falha. E ao invés disso ter te ajudado, foi te paralisando, ou seja, eu sou inteligente, inteligentes não erram, se inteligentes não erram, toda vez que eu tento uma coisa nova, eu falho. Se eu falho, eu já vou ser julgado. Então, o segredo para não falhar é não tentar nada novo. E aí você virou o inteligentão que nunca faz nada. Só que um dos grandes segredos para a gente poder alcançar todos os nossos sonhos é ter liberdade para poder errar. E é o que você passou a não ter. Eu tava falando com um jogador do Corinthians, deve ter, eu fui palestrar no evento lá em Santa Catarina, a gente se encontrou lá, deve ter, sei lá, uma semana, vai. Ele falou assim, Thiago, você não faz ideia do quanto nós jogadores de futebol, a gente sofre. Porque o jogador, toda a identidade dele é construída em cima de resultado. Ou seja, se eu faço gol, eu sou um bom jogador. Se eu não faço, eu sou um mau jogador. Agora imagina, se eu só sou bom enquanto faço gol, a maior parte dos ex-jogadores, sim, eles entram em depressão.
Eles ficam deprimidos, porque o que eu sou? Eu sou alguém que faz gols. Se eu não faço mais gols, eu já não sou ninguém. Você é um cara inteligente. Se você não tem mais coisas que mostram para o mundo que você é inteligente, logo você já não tem mais valor. Então o teu grande valor não está nas coisas que você é internamente, mas nas coisas que você parece ser. Vou te dar um exemplo. O nosso valor, quais são as coisas que a gente deveria se valorizar por ser? Eu sou corajoso, eu sou leal, eu sou resiliente, eu sou paciente, eu sou humilde, eu sou curioso, eu sou bondoso. Coisas que ninguém pode tirar de mim. Agora, quais são coisas que a gente se prende e essas coisas matam a gente? Eu sou inteligente. A inteligência está pautada na sua demonstração do que você sabe, do que você faz. Entendeu? Ah, eu faço bons quadros, eu sou um bom cantor, as minhas músicas estouram. Eu sou rico, eu sou famoso, eu sou popular, eu sou bonito. Todas coisas externas. E quando a gente constrói a nossa identidade em cima dessas coisas, a gente tá lascado. A gente tá ferrado. E eu vivi muito isso, cara. Várias vezes na minha própria família, ao meu redor. Nossa, Thiago, mas você é tão inteligente. Nossa, Thiago, mas você não pode errar desse jeito. E aí as pessoas começam a te massacrar porque você agora está errando. E aí por conta disso você começa a evitar o erro. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E qual é as piores coisas que pode acontecer com você? São essas duas coisas que eu vou te falar agora e essas coisas pegam você demais. Pensa, se você foi julgado por ser inteligente, aí agora você não tem resultados e você começa a ficar paralisado e quem está paralisado não está ocupado fazendo algo. Quem está paralisado está ocupado assistindo na arquibancada alguém jogar. Ou seja, eu estou muito mais focado em olhar o que o outro está fazendo do que gastar o meu tempo em fazer algo de valor para mim mesmo ou para a sociedade. E aí, o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a observar muito o outro, e quem observa muito o outro começa a ter o quê? Inveja. Você olha pro outro e começa a fazer aquela pergunta idiota, mas que todo mundo faz, eu faço, você faz, a gente vai se fazer para sempre. O que ele tem que eu não tenho? O que ele tem que eu não tenho? E você começa a olhar pro outro e falar, caramba, eu deveria fazer isso, eu que deveria estar vivendo isso. Caramba, eu que sempre fui inteligente, e a gente começa a ter inveja do outro. O sucesso do outro começa a incomodar a gente. Por que o sucesso do outro incomoda tanto a gente? Porque o sucesso do outro só evidencia o quão, em tese, fracassado eu sou. O quão idiota eu sou, o quão sem resultado eu sou. E quanto mais o outro prospera, mais evidencia pra mim, na minha cabeça, que eu sou um Zé Ninguém, que eu sou um fracassado, que eu sou alguém que não alcançou nada na vida. E a inveja, cara, não é uma coisa que... talvez você nunca parou pra pensar nisso. Quanto mais exposição a outras pessoas você tem, mais passível de inveja você tá. Pensa aí comigo, antigamente, cara, a gente... você acordava de manhã, você saía na porta da tua casa, você tinha 4 vizinhos, um na frente, 2 do lado e... Se o seu vizinho comprasse um carro, você ia falar, idiota, comprou um carro, né? Você poderia até sentir uma inveja do teu vizinho, mas não era toda hora que o teu vizinho estava trocando de carro, ele trocava uma vez a cada 2 anos, 3 anos. Se você entrar na internet agora, tem sempre alguém vivendo algo extraordinário que você não está vivendo. E de onde a inveja vem mais forte? Das pessoas que você tem ciência de que são parecidas com você. Então, se você tentou uma profissão e não conseguiu, aquele que conseguiu, você vai olhar para ele talvez com um olhar de inveja. Não estou falando que você é um invejoso, mas pode acontecer. A inveja não está nos que estão distantes. Você não sente inveja de quem você nunca viu. Por exemplo, você não vai sentir inveja do Will Smith. Ah, ridículo, eu que deveria estar vivendo esse papel. Você não vai sentir inveja do Neymar. Você só vai sentir inveja do Neymar se você também é um jogador de futebol, joga no mesmo clube que ele foi convocado e você não. Aí você sente inveja, fala, caraca, ele tem tudo que eu tenho, e por que ele foi e eu não? Você se compara com pessoas que têm habilidades, conhecimentos e origem muito parecida com as suas. E teve uma época na minha vida, né, você nunca vive um sucesso que dura para sempre. Eu me lembro dessa época onde o meu canal no YouTube, o canal Boom, não estava fazendo a quantidade de sucesso que eu gostaria de fazer. Olha o que aconteceu. Eu parei de fazer as pegadinhas lá atrás e eu não queria mais fazer as pegadinhas. Não queria. Se eu continuasse fazendo pegadinhas, o canal continuaria dando muito certo. Mas eu parei de fazer as pegadinhas
Porque eu me recusei a continuar fazendo aquilo. Eu não quero mais fazer pegadinha. E os números começaram a cair. E nessa fase que os números começaram a cair, eu comecei a olhar para os outros influenciadores que eram da mesma fase que eu, que estavam nos mesmos eventos que eu, inclusive muitos amigos meus. E ao invés de eu me sentir feliz com o sucesso desses caras, me machucava, me doía, porque eu ficava me comparando toda hora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que entender que a jornada do outro é a jornada do outro, a minha jornada é a minha jornada. Você só pode se comparar com uma única pessoa. Você só pode se comparar com pessoas que nasceram no mesmo lugar que você nasceu, na mesma família que você nasceu, que tiveram a mesma quantidade de dinheiros, recursos e educação que você teve, que estudaram na mesma escola que você, que nasceram do mesmo pai e mãe que você e que, inclusive, mesmo nascendo do mesmo pai e mãe, tem o mesmo nome que você. Ou seja, a única pessoa que você pode realmente se comparar é com você mesmo. Nenhum outro ser humano tem a mesma configuração, substância que você. Logo, eu não posso, por mais que a história seja parecida, eu não posso me comparar com outro. Eu não tive a ajuda que você teve, eu não tive os insights que você teve, eu não tive as experiências que você teve. Cada vida é uma vida e se comparar com outro é desleal demais. É desleal demais. E aí vem a última coisa que é o maior paralisador e a gente vai resolver essa coisa de uma vez por todas para que a gente consiga voar nesse ano como a gente nunca voou em nenhum ano anterior e a gente possa declarar que esse ano vai ser o melhor ano da nossa vida. Acaba que você foi muito elogiado quando você era criança e agora você só se move pela aprovação. O Jeff Bezos falou isso, né? Se eu me sinto mais rico quando eu ganho mais num mês, eu também vou me sentir mais pobre no mês que eu não ganhar. Se você se sente mais inteligente quando você recebe um elogio, você se sente mais burro quando você recebe uma crítica. E uma frase que eu sempre uso é: quem vive pelos aplausos morre pelas críticas. A gente se move baseado na aprovação do outro, mas entenda que é impossível, por mais que seja uma coisa clichê de se dizer, é impossível agradar a todos, cara. Eu ia falar outra coisa, lembrei de outra coisa aqui. É impossível agradar a todos. Pensa o seguinte, imagina Deus, nem Deus consegue agradar a todos, e eu nem vou usar o exemplo de Jesus para poder te falar. Todo mundo fala, nem Jesus agradar a todos, nem vou dizer nesse exemplo. Vamos lá. Você é agricultor e você quer que chova. Mas você é uma criança que quer brincar lá fora e você quer que faça sol. Você tem um partido político, você quer que o PT vença. Mas aí o outro tem outro partido político, vocês são da mesma família e você quer que a direita vença. E agora você torce para o Corinthians e você tá lá orando para que Deus faça o Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro, mas em contrapartida você é palmeirense e tá torcendo para o Palmeiras ganhar. Me fala, como é que Deus faz para agradar todo mundo nesses aspectos? Não tem como. É impossível agradar todas as outras pessoas, então a gente não pode se mover pela aprovação de ninguém. E aí, teve um caso que eu quero falar para vocês, que é o seguinte, eu comecei a ler esse livro aqui, esse livro chama Uma Vida com Propósito, esse livro me ensinou demais. Ele tem 42 capítulos, eu finalizei ele hoje, e a última coisa que esse livro fala é justamente sobre o que a gente está falando agora, sobre a aprovação. Olha o último capítulo aqui, ó, só para você ver que eu não estou mentindo. Ó. Último capítulo. A armadilha da aprovação. E aí ele dá um exemplo muito forte nesse livro que é o seguinte. Lembra das pessoas, na época da escola, que você queria muito ter a aprovação dessas pessoas? Às vezes eram seus amigos, às vezes era a sua professora. Quem que eram as pessoas na escola que você queria muita aprovação dessas pessoas? Você queria talvez pertencer a um grupinho e a opinião dessas pessoas importava demais para você, né? Tanto que tinha uma coisa que ofendia muito a gente quando chamava a gente de criança, né? Aff, você é muito criança. A gente se ofendia com isso, né? Agora pensa, quais dessas pessoas a opinião delas vale muito ainda para você hoje? Quais dessas pessoas a aprovação dela é um fator decisivo na sua vida hoje? Eu posso dizer que na minha vida hoje não tem ninguém dessa fase que tem algum poder de influência sobre mim baseado na opinião dela. Ninguém. O que isso quer dizer? A opinião de qualquer ser humano é temporal. Me preocupar com a tua opinião agora é uma completa idiotice porque daqui a um ano a tua opinião não vai importar nada para mim.
Então, se a tua opinião não importa nada agora para mim, por que cargas d'água eu vou deixar de fazer coisas que vão mudar para sempre o meu futuro pelos próximos 10, 15, 20 anos, se daqui 6 meses a tua opinião não vai importar R$ 1 para mim? Ou seja, a opinião de pessoas que não vão importar nada daqui 6 meses determinam que o meu futuro não seja construído, porque eu só me movo se elas gostarem ou não gostarem. Nossa, mas o que vão pensar de mim se eu comprar esse carro? O que vão comprar de mim se eu fizer tal coisa? O que vão pensar de mim se eu usar essa roupa, se eu mudar pra essa casa? O que vão pensar de mim se eu errar, se eu falhar, se eu isso, se eu... Caguei pra todo mundo, que se dane a opinião de todo mundo, chegou a hora da gente ser quem a gente deve ser. Ser um adulto, ser uma criança inteligente, extraordinária, não te trouxe nenhum resultado porque você se paralisou. Mas chegou a hora da gente abrir mão da opinião de todo mundo, abrir mão do que pensa a nosso respeito e começar de fato a construir nossa vida. Entenda o seguinte, você não é os seus erros. Eu não sou os meus erros. Eu errei muito nessa vida e eu vou te preparar para uma coisa, eu vou errar muito mais, porque eu vou estar fazendo coisas novas e quem é extraordinário também erra. O Elon Musk errou um monte, o Jeff Bezos errou um monte, Mark Zuckerberg errou um monte, os jogadores extraordinários erraram um monte. Quando você vê o Michael Phelps, ele errou um monte. O Michael Jordan disse que ele fazia muitas cestas porque ele também se permitia errar muitas delas. Então, entenda que o erro faz parte da nossa jornada. E é uma frase que eu sempre ouço e também sempre uso essa frase, é que errar não é uma escolha, errar é uma etapa. Ei, criança inteligente, adulto paralisado, chegou a hora da gente viver tudo aquilo que a gente nasceu para viver. Comece, agora eu não ia entrar nesse mérito, tá? Mas eu não posso deixar esse vídeo de falar isso aqui. O grande propósito que Deus tem para você é usar todas as suas habilidades, todas as suas capacidades, conhecimentos e tudo que você é, para ajudar e transformar a vida de outras pessoas. Entenda que a tua vida não é sobre você mesmo. A tua existência não se limita à tua própria existência. Então, entenda, o meu conhecimento, ele está aqui para servir você. Eu não posso só pegar o meu próprio conhecimento, pegar tudo que eu aprendi com esse livro e guardar para mim. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Para que você também seja transformado, eu preciso usar a minha história para transformar e mudar outras histórias. Se a minha história para e se limita à minha própria história, eu estou vivendo uma vidinha de merda. Ou seja, tudo que você viveu até agora não foi em vão. A tua oração agora tem que ser: Deus, me ajuda a usar tudo que eu vivi para impactar a vida de muita gente a partir de agora. Chegou a hora de eu ser tudo aquilo que eu nasci para ser. Os meus erros não vão mais me parar, a opinião dos outros não vão mais me parar, o que pensam sobre mim não vai mais me parar. A única coisa que importa é o que Deus pensa ao meu respeito, e eu nasci para gerar transformação, eu nasci para crescer, eu nasci para contribuir, eu nasci para impactar, transformar a vida de outras pessoas. O meu destino é transformar outros destinos. Então, a sua vida não é simplesmente uma vidinha. Você é uma grande ferramenta que Deus vai usar para transformar a vida de muitas pessoas. O que te paralisava não vai mais te paralisar. Entenda que você se transforma nas chaves das prisões que você saiu. Ou seja, tudo aquilo que te paralisava não vai mais te paralisar. E você agora vai ser um ativador de outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque eu era essa pessoa. Eu sofri a maldição do menino inteligente e eu me paralisava, mas graças a Deus eu estou livre de tudo isso. E chegou a hora de você construir grandes resultados também. Eu queria que você escrevesse nos comentários o que mais te impactou nesse vídeo, como você está se sentindo agora. Escreve aí nos comentários e não deixa de se inscrever, porque toda vez que eu soltar um vídeo novo você vai receber em primeira mão. Fechou? Escreve aí nos comentários e vamos pra cima que o topo é nosso.